gente! Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para tricotar com Léo Lousada, do CDH, sobre um assunto babadeiro, que é Cabalá e os orixás. Será que tem alguma relação? Será que tem algum sentido a Cabalá com os orixás? Será que tem algum fundamento? Vamos ver se agora vai. Ah, agora foi. Você não vai acreditar, não tô nem te vendo, você acredita? E Eu agora? tô te ouvindo. Não subiu aqui. Acho que travou. Pessoal, vocês estão vendo nós dois aqui na live? Porque se o pessoal estiver vendo, tudo bem, não tem problema. Eu tô vendo você e te ouvindo. Então, eu só tô te ouvindo. É assim, é assim. Mas não tem problema. Ari, você tá vendo os dois? Então tá ótimo. Então, Léo, vamos continuar assim que tá bom, para não dar mais problema. Seja Boa. super bem-vindo. Gratidão por Obrigado. ter aceitado o nosso convite. Eu falo que você é uma pessoa muito especial, porque você remete o começo de tudo, né? Então, faz a gente lembrar quando eu e a Ari, a gente foi na Mystic Fair, acho que foi 2021. E aí a gente falou, vamos lá, vamos levar um presentinho, conversar, e aí a gente se aproximar, e você muito gentil, junto com o Bruno. Então, lembra o começo da nossa trajetória. Então, seja super bem-vindo, o espaço é seu. Eu vou pedir só para você se apresentar, para quem não te conhece. Então, eu sempre falo para o convidado, né? Quem é você, o que come, onde vive, o que faz. Pô, primeiro, obrigado pelo carinho, obrigado por dividir isso, esse começo aí. E para mim é um prazer estar sempre conversando sobre esses assuntos que eu gosto. Até para me apresentar, eu sou o Léo Lousada, eu sou apresentador do canal Conhecimentos da Humanidade. É um canal no YouTube que eu ouso dizer que talvez no Brasil tenha sido o pioneiro para trazer conteúdos de espiritualidade, de história, de mitologia, de religião no formato que a gente trouxe. Tinha muito pouca coisa largada, assim, mas acho que fazer do jeito que a gente fez talvez tenha sido o primeiro. Isso é fruto de uma vida inteira de estudos, desde criança ter nascido numa família espírita, então ter participado de centros, desde que eu me lembro, 4, 5 anos de idade, eu já ia em centro kardecista, centro espírita, isso me ajudou muito a entender que esse mundo espiritual ele era natural, ele não era uma coisa que muitas pessoas com o tempo têm medo, né? E com o tempo não vão se acostumando com isso. Comigo, quando as pessoas falaram que tinham medo de fantasma, eu falei, mas são meus amigos, eles são só pessoas que estão do outro lado. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. E, e disso me fez nascer uma curiosidade normal e natural para muitas coisas. Eu fui estudando, fui fazendo parte de ordens iniciáticas, então eu acabei estudando muito por uma via, aquela via mais CDF, mais cabeçuda, sabe? De ficar fazendo aula de hebraico, de fazer gematria, mapa astral na mão. Era aquela coisa bem forte ali de estudo. E acho que isso acabou me moldando para uma série de coisas. Durante a faculdade eu fui aprendendo sobre semiótica, que é uma paixão que eu tenho, que é trabalhar com linguagem, com símbolos, né? E isso foi uma coisa que me apaixonou desde cedo. E aí veio a história da magia, do esoterismo, porque é uma linguagem, né? E essa linguagem batia muito com aquilo que eu estava estudando de semiótica. Depois eu fui fazer pós-graduação em ciência da religião, para estudar as religiões. Então é um assunto que eu sou completamente apaixonado. E fiz parte de muitos anos, de muitos terreiros. Visitei, eu perdi a conta de quantos terreiros já visitei na minha vida, para conhecer terreiros diferentes. E ao mesmo tempo, estudei Cabalá há muitos anos. Cheguei a ser iniciado por 2 rabinos, inclusive, dentro de 2 tradições que
iniciam o que a gente chama de gentios, que são os não-judeus, né? Tradições que vêm de dois rabinos muito antigos, um chama Baal Shem Tov e outro chama Isaac Luria, que eram dois rabinos super importantes para o judaísmo, mas que eles ensinavam os gentios a Kabbalah. Então, acabei sendo iniciado nessas duas. Então, hoje que a gente vai falar de Kabbalah e de Orixá, estou falando um pouco disso para saber que um pouco da minha trajetória eu passei por aí, né? Não sou nenhum super expert nas duas coisas, né? Porque são dois assuntos que acho que você precisa de algumas vidas para estudar, mas eu estudei bastante e acho que diferente de muita gente que estudou, eu vivi isso. Então, eu tenho conhecimento empírico dessas coisas. Não só de ter estudado, mas de ter vivido, de ter usado, de ter feito ritualísticas com essas coisas. E aí, eu acho que isso me ajudou bastante. Ai, que massa. Eu falo que o canal que você trouxe esse senso pioneiro, né, nesse formato, ajudou muita gente, criou bastante acesso, principalmente para as pessoas que não têm a oportunidade, às vezes, de entrar numa ordem, né, ou de conhecer mais a Uhum. fundo. Então, eu acho que foi uma estrutura super bacana de promoção de conhecimento, né, de criar uma estrutura nessa pessoa e o interesse de existe algo além, né? Então existe algo além de diversas óticas, de diversas percepções, de diversas culturas e que você pode experimentar. Então eu acho que vocês trouxeram o é possível, né? É possível vivenciar, é possível conhecer e essa é uma oportunidade que a gente está trazendo aí para abrir um portal, digamos assim, né? Uhum. E sobre essa questão da Kabbalah e dos orixás. Tem pessoas que falam que não tem nada a ver, Uhum. e tem pessoas que falam que tem tudo a ver. E aí eu quero ouvir a sua visão, mas antes disso, eu queria trazer que muitos estão falando sobre a regência do ano que vem, né, 2024, e aí a gente escuta várias coisas sobre os orixás, enfim, então cada um tem a sua particularidade. E eu queria entender como a Cabala ela entra nesse sentido e se tem alguma interligação diretamente mesmo com o terreiro, né, com alguma vertente, enfim. Tá. Então vamos lá. Eu vou até te pedir desculpa agora, mas vou ter que falar um pouquinho demais agora para conseguir contextualizar isso. Porque quando a gente olha, no primeiro momento, Kabbalah e Orixá não tem nada a ver uma coisa com a outra. São tradições totalmente diferentes, que nasceram com lugares diferentes e povos diferentes, e que talvez, por algumas questões antigas, talvez eles tivessem até contato, mas não dá para a gente afirmar que eles se influenciaram, principalmente na parte religiosa. Então, para a gente entender, toda essa parte de orixás, a gente está falando de deuses que vêm de regiões da África. Então, você tem povos, como os Yorubás, por exemplo, que tem lá toda uma mitologia criada em torno disso. E olha só, quando eu digo mitologia, não é que eu estou dizendo que é uma mentira. A gente se acostumou mal a achar que mitologia é uma mentira. Mitologia é o corpo que compõe qualquer, qualquer corpo religioso de um povo. Então, o cristianismo é uma mitologia, porque ele tem uma história, ele tem a história de Jesus, ele tem a história de Deus, ele tem o mundo sendo formado. Então, uma tradição judaico-cristã tem a sua mitologia. Isso não quer dizer que é mentira. Então você está dizendo que aquilo não existe. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mitologia é só esse corpo que se compõe. Então, os orixás, eles fazem parte de uma mitologia. Ou seja, eles são o corpo religioso de um povo, de uma nação. A Kabbalah é a mitologia de outro povo, de outra nação. A Kabbalah, como a gente conhece, originalmente, ela é judaica. Ela foi organizada pelos judeus e provavelmente, não dá para afirmar isso com certeza absoluta, porque cada tradição judaica tem uma história diferente, mas provavelmente quem organizou tudo foi Moisés. Sabe aquela história de Moisés foi buscar os judeus para sair do Egito? Quando Moisés passa o Mar Vermelho e ele olha para aquele povo que estava 400 anos no Egito, ou seja, não tinha nenhum judeu ali que nasceu em outro lugar que não fosse o Egito. Praticamente eram todos egípcios. Ele olhou para aquilo e falou assim: como é que eu mantenho a unidade desse povo?
Eu preciso apelar para a origem desse povo. E a origem desse povo é o povo escolhido por Deus. Logo, eu preciso ir pela religião. E aí ele organiza textos, aqueles dias e meses que ele fica no Monte Sinai. Inclusive, eu estava lá semana passada. Esses meses que ele fica lá, ele está organizando o que a gente vai chamar de Torá. A Torá é o livro que vai dar origem, é o livro organizado que vai compor um dogma para uma religião que é a religião judaica. Só que dentro da Torá a gente tem a Kabbalah, que é a parte mais mística. Kabbalah vem de Kibel, que é um verbo em hebraico que significa algo recebido, recebimento. Então, é como se Moisés tivesse recebido aquelas leis divinas, então a Kabbalah é algo que está ali dentro do misticismo judaico. A maioria dos judeus não estuda Kabbalah. Muitos judeus, inclusive que eu conheço, nem sabem o que é Kabbalah direito. São pouquíssimos os judeus que realmente estudam Kabbalah. E normalmente alguns rabinos, mas nem todos estudam. Então a Kabbalah acabou se tornando também um negócio muito fechado. Só que ela tem uma vantagem. Porque como ela é a primeira organização mística dentro de um corpo religioso monoteísta, ela gerou uma vantagem. Olha só, imagina que todas as religiões, inclusive a religião Yorubá, os orixás, é politeísta. Eu tenho vários deuses diferentes e cada um com uma função. Então vamos falar dos orixás. Eu tenho Ogum, que é muito bom para abrir caminho. Eu tenho Oxóssi, que é um grande estrategista, é o caçador de uma flecha só. Eu tenho Oxum, que tem a parte da riqueza, da vaidade, do alto amor. Eu tenho Xangô, que tem a realeza de Xangô. Iemanjá, a grande mãe. Está vendo que eu estou emprestando qualidades? Então, esses orixás, eles representam qualidades. Só que Então, se eu preciso de alto amor, de autoestima, eu vou lá para Oxum. Oxum, me ajuda com isso. Quando você cria um monoteísmo, você pede tudo para um Deus só. Deus, me dá isso, me dá aquilo. Para a nossa mente, que é muito diversa, isso não funciona muito bem. A gente precisa a gente não consegue entender que uma coisa só resolve tudo. A gente precisa, de alguma forma, humanizar isso. Os orixás são forças da natureza, aspectos divinos que foram humanizados. A gente tem até na mitologia de Xangô que ele era um rei humano, que foi transformado em orixá. Porque a gente precisa humanizar. A gente faz isso no politeísmo. Humanizava Zeus, Afrodite, humanizava Inanna, Ereshkigal. A gente humanizava porque a gente precisa se reconhecer nos deuses. Senão a gente está pedindo para alguém que não dá para saber quem é. Os judeus entenderam isso. Que esse Deus criador, essa consciência, eu gosto mais de chamar de uma consciência que criou, que era inefável, ou seja, alguém que você não consegue entender quem é, você não consegue nem com a nossa mente nem chegar perto de compreender o que é essa consciência que criou tudo, não dava para rezar direto para ele. Que era muito difícil. Então você tinha que rezar para aspectos. E aí a Kabbalah vai criar o que a gente vai chamar de árvore da vida, que é uma espécie de codificação para a gente entender esses aspectos de Deus. Então, em vez de eu falar, eu vou buscar amor, eu vou atrás de Oxum, eu vou pegar uma esfera que tem nessa árvore da vida. As esferas na Kabbalah são chamadas de Sefirá, o plural é Sefirot. Tem uma esfera, ou uma sefira, chamada de Netzach. Essa sefira, ela representa todas as manifestações de emoção e de amor divinos. Você concorda comigo que Oxum é diferente de Afrodite? Sim. Ambas são deusas do amor, mas elas são diferentes. Uma é Yorubá, a outra é grega. Só isso já tem um abismo de diferenças. Como Oxum se comporta é diferente de como Afrodite se comporta. Mas, no fundo, as duas estão representando a mesma coisa, que é esse amor. Então, o que a gente fala? Que a Kabbalah é muito boa, porque ela cria uma espécie de gabarito, em que a gente tem uma representação mais geral, que seria, por exemplo, essa esfera chamada Netzach, mas que todas as deusas do amor estão ali representadas de alguma forma. Então ali eu tenho aspectos de Inanna, Ereshkigal, Ísis, Afrodite, Oxum. Elas são iguais? Não. Mas essa esfera, na Kabbalah, ela trata
de algo muito maior. O que o Jung vai chamar de arquétipo. Então, os deuses são representações arquetípicas. Ou seja, é um pedacinho daquela representação. Eu já vou dar outro exemplo. E a esfera é como se fosse o arquétipo. Então, até por isso que às vezes é errado a gente ver alguém falar assim, eu vou acessar o arquétipo de Lilith. Lilith não é um arquétipo. Lilith é uma representação arquetípica. É diferente. A gente não consegue acessar um arquétipo. A nossa mente é limitada para alcançar um arquétipo. A gente consegue perceber nuances desse aspecto quando a gente tenta humanizar o aspecto. Vou dar um outro exemplo. Tem uma outra esfera na árvore da vida que a gente chama de Gevurah, ou Geburah, que significa, ao pé da letra, força, rigor. Tem a ver muito com uma energia de Marte, uma energia marciana, aquela energia de guerra, de exército. A gente tem dentro dessa esfera, por exemplo, representações arquetípicas como Ares, que era o deus da guerra. Só que vamos entender quem é esse Ares. Para os gregos e para os romanos, Ares, Marte, ele não era o deus da guerra como um todo. Ele era o deus que os guerreiros no campo de batalha chamavam para ter força de guerreiro. Então eles eram considerados os deuses da matança personificada. Ou seja, eu, Léo, guerreiro em campo de batalha, vou lá e vou falar assim, Ares, me dê a sua força para eu guerrear. Só que antes da batalha, eu preciso de estratégia. Eu preciso de logística para os exércitos funcionarem. Eu preciso dar moral para o meu exército. E quem era a deusa da estratégia? Atena. Então Atena era uma deusa da guerra também. Só que percebe como você tem essa energia marcial mais potente, mais generalizada. E aí você tem Atena e Ares representando pedaços dessa energia. Ao mesmo tempo, essa energia que trabalha com a vontade aplicada, essa esfera, essa sefira, trabalha com a vontade aplicada. Aonde a gente aplica a vontade também? Para os nossos antepassados, era, por exemplo, na metalurgia. Quando eu montava uma espada, porque a arma é símbolo da vontade. Então, os ferreiros que moldavam o metal, ferro, para poder criar as vontades manifestas, que eram as armas, também eram representações dessa esfera. Então é normal você ver Hefestos, Vulcano, Thor, deuses que estão de alguma forma associados com metalurgia dentro dessa esfera. Então percebe que uma esfera consegue representar vários deuses. E aí, por exemplo, pegando essa esfera, nos orixás seria Ogum. Ogum é o guerreiro, Ogum é o que abre caminho, ele é a energia marciana que precisa ser agressivo para ter as suas conquistas. Isso quer dizer que a esfera explica Ogum inteiro, Ogum é tudo aquilo? Não. Mas a gente consegue pelo menos ter uma ideia, a gente consegue captar alguma coisa, consegue humanizar alguma coisa. E aí isso vai se desenvolver muito durante a Idade Média, com a alquimia, e a gente vai ter um negócio que vai nascer na Europa chamada Cabala Hermética, que é uma mistura de uma filosofia do século II depois de Cristo chamada Hermetismo. E aí ela vai dar a base filosófica que o ocultismo ocidental precisa. E aí a gente vai criar uma Cabalá hermética. Porque a Cabalá original judaica, ela é muito meditativa. E para nós ocidentais, a gente odeia meditar. Essa é a real. Imagina você ficar dias meditando. A gente, para ficar 10 minutos meditando, já é um inferno, porque a nossa cabeça é muito acelerada. E ok. Então, o que a Cabalá ela faz? Ela traz, essa Cabalá hermética, ela traz para a nossa realidade uma Cabalá mais prática para o ocidental. E aí ela vai começar a trabalhar com representações arquetípicas. Então por isso que é muito comum você pegar um mago hermetista, cabalista, que vai falar Gevurah é Ogum, Thor é Gevurah, Atena é Gevurah. E vai ficar encaixando todo mundo na esfera. Tem gente que odeia isso. Isso é um absurdo, você está reduzindo o Deus a uma coisinha. Não. Eu estou dizendo que esse Deus é uma tentativa humana da gente compreender uma consciência divina muito maior, mas que a gente conseguiu perceber um aspecto dela através de algo. E os judeus chamaram esse algo de árvore da vida. Então a gente consegue fazer as correlações quando a gente entra na Cabala hermética. Por mais que muita gente torça o nariz. Mas um hermetista, ele trabalha
com todo tipo de entidade. Como eu sei isso? Porque eu estou agora, no século XXI, dizendo que é assim? Não. Porque quando a gente pega os primeiros pergaminhos mágicos do hermetismo, que foram encontrados no Egito e na Grécia, na época, foram escritos na época que se praticava magia hermética, você vê que os magistas daquela época, os sacerdotes daquela época, eles se valiam de vários deuses diferentes. Você tem um pergaminho, por exemplo, que o cidadão lá está querendo a paixão de uma mulher, ele quer que ela arda de paixão por ele, e o pergaminho diz exatamente isso, literalmente, e ele começa a pedir para Jeová, para Osíris, para Ísis, para Inanna, para São Miguel, para Ereshkigal. Tem uns 9 deuses diferentes, de países diferentes. Ou seja, para um hermetista, ele entende que aquilo são representações de uma energia maior. E ele vai naquela energia que ele precisa. Ele vai naquele pedacinho que eu preciso. É como se eu precisasse, por exemplo, fazer um bolo. Eu tivesse todos os ingredientes do mundo para fazer um bolo. Mas eu ia escolher. Mas eu quero que a minha massa seja de baunilha. Eu quero que o meu recheio seja de morango. Eu quero que a cobertura tenha chantilly. Percebe que eu vou escolhendo o que eu quero para montar o bolo? Mas eu teria infinitas possibilidades para fazer um bolo. E eu acabo escolhendo alguma coisa ali. Então, quando eu falo nesse sentido, eu consigo associar Kabbalah e Orixá. Nesse sentido, mesmo que sejam coisas que tenham nascido em lugares diferentes, em povos diferentes, e que provavelmente tiveram uma influência muito pouca um ao outro. Mas tiveram. A gente sabe, por exemplo, que tem uma constelação associada a Iemanjá, pelos Yorubás, que os árabes dão um nome para essa constelação muito parecido com o nome Iemanjá. E a gente sabe que os árabes, por serem nômades, viveram naquela região de norte de África, centro de África, faziam comércio. A gente tem até hoje os beduínos que fazem isso lá. A gente sabe que com certeza esses povos tiveram contato. E que pode ser, inclusive, que eles tinham se influenciado nas partes religiosas, com nomes, com mitos, e que essas coisas foram se permeando. Mas, como a gente não tem nenhuma prova arqueológica dizendo, olha, Kabbalah e Orixás um dia se encontraram, o que a gente faz é trazer isso para a nossa utilização nos dias de hoje, e aí a gente consegue associar dessa forma. Desculpa eu ter falado um monte, mas é porque se eu não explico isso desse jeito, a galera vai bater, porque é um assunto polêmico. Não, imagina, você está tentando associar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Não estou tentando, eu estou dizendo só que existe uma confluência histórica e que a partir de que você cria uma ferramenta no Ocidente, que é a Cabala Hermética, e você pega a Kabbalah como uma espécie de gabarito, você começa a usar esses deuses, essas mitologias, para conseguir resultados específicos numa magia. Se eu quiser pegar a vaidade de Oxum, que não é uma vaidade como a gente está acostumado, aquela vaidade cristã, é uma vaidade de se cuidar, de se amar, se eu quero essa vaidade, eu vou buscar em Oxum. E eu posso usar a esfera de Netzach, que era Kabbalah, para entender qual é a deusa que eu vou. E aí eu começo a estudar mitologia comparada e aí eu consigo trazer características que se combinam. Isso quer dizer que todo deus encaixa direitinho? Nem todo. Por exemplo, Odin na mitologia nórdica. Odin ele é um deus que ele vai mudando de figura e vai mudando de função ao longo da mitologia nórdica. Ele começa como um deus menor, onde em várias regiões, ou Tyr ou Thor, são muito maiores do que Odin. E com o tempo, na Escandinávia, ele acaba ganhando a posição de seu pai dos deuses. Mas, por exemplo, os povos germânicos, Thor sempre foi o maior. Mesmo com Wotan, que é Odin, ganhando um grande poder. Então, assim, Odin é o tipo de deus que você não consegue... Fala assim, ele está em tal esfera da Kabbalah. Depende. Em qual momento? Em qual história? Porque tem história que ele tá com uma função muito parecida com a do Loki, que é de ser o provocador. Em outras, ele está com uma função muito parecida com o pai dos deuses. Na outra, como quase uma Iemanjá, sabe? Com uma mãezona acolhendo os marinheiros e os navegantes. Então a gente precisa estudar muito cada corpo mitológico ou religioso de cada nação, para a gente conseguir falar assim, dá para entender que isso aqui se conecta. Dá para entender que existe uma analogia. E quando tem uma analogia, simbolicamente, através da analogia, eu consigo usar esses símbolos para fazer uma magia, por exemplo. Massa. Você não falou nada demais, viu? A gente tá até babando aqui, tá todo mundo já vidrado, prestando atenção em cada informação, porque é relíquia isso, é o presente que a gente tá ganhando nesse domingo.
eu olhei uma das pessoas que falaram que, assim, o que eu observo em relação a essa questão da regência? Tem Uhum. alguns babas que jogam, né? E vão de acordo com o que cai realmente nos búzios. Tem a questão dos odus, que se a gente for pegar a questão do ano que vem vai ser o 8, né? E aí tem a Isso. energia de Oxaguian. E tem uns que também colocam o principal regente olhando a data da caída do primeiro dia. Então, por Uhum. exemplo, ano que vem vai cair na segunda-feira, então vai ter essa influência tanto de Exu, alguns falam que vai ser também o Baluaê, e isso Isso. acaba interligando, né? O Bará, ele interliga ali com a casa 8, né? A Sefirá 8 da Cabala, Isso. que é também De Exu. Exu. Isso. Você acha que foi coincidência? Eu não acredito em coincidência. Para mim, coincidência é algo que incide de novo, ou seja, é algo que realmente tinha que acontecer. Eu não acredito em coincidência. Eu acho assim, essa questão da regência, ela sempre é uma polêmica todo ano. Porque assim, quando você trabalha com oráculo, o oráculo, ele nunca é uma ferramenta 100% limpa. Ele sempre vai ter uma influência. E essa influência pode ser de quem está jogando ou do consulente. Porque o oráculo está falando de vida de pessoas. E as pessoas não são unidimensionais, que não mudam de ideia. Ah, mas eu estou falando de orixá, eu estou falando de outra coisa. Você está falando de uma representação humana em algum nível. Então, os oráculos, eles têm uma influência. E aí, por isso que às vezes você tem lá casas que jogam, um joga Odu, outro joga Ifá, outro joga Búzio, e aí você tem resultados diferentes. Por que você tem resultados diferentes? Porque os oráculos não funcionam? Não, eles funcionam. Só que muitas vezes eles estão funcionando dentro da vivência mágica daquela casa e acaba que isso acaba influenciando. Qual é o lado que normalmente as pessoas seguem? Vamos pegar que dia da semana cai, né? O que está se apresentando de energia para o ano que vem, qual é a numerologia do ano. Aí você começa a ter mais indícios do que pode ser. Então, o que é uma regência de ano? Uma regência de ano é muito parecido com a história do horóscopo chinês. Você tem um ano de regência daquele signo. Ou seja, vamos supor que realmente seja Exu para o ano que vem, que é o que, por exemplo, dentro de uma cabala hermética diria que é Exu, com fundo de Obaluaê. Então, o que seria um ano regido por Exu? O que é Exu? Exu não é aquele que trafega bem, Exu não é aquele que vai em todos os níveis, é o mensageiro, é o professor, é o que torna tudo inteligível. E ao mesmo tempo a gente diz que sem Exu não se faz nada, porque ele é um grande jogo de cintura, ele consegue assumir, ele é um coringa, né? Eu sempre brinco que ele é o coringa dos orixás, que ele consegue assumir a função meio que de qualquer orixá ali para resolver um problema. Então a gente tem um ano, se for efetivamente regido por Exu, como muitos lugares estão apontando, é um ano da gente ter jogo de cintura, é um ano da gente estudar, é um ano da gente melhorar a nossa comunicação, é um ano da gente trabalhar a nossa potência. Então, assim, é um ano muito bom para a gente fazer escolhas. Ah, se você está há anos ali pensando no que você vai fazer da vida, agora é hora de fazer as escolhas. Porque agora a energia de fazer escolha vai estar exaltada. Então, a chance de você fazer uma escolha melhor vai estar presente nesse ano que vai entrar agora. Então, é uma forma da gente entender. Eu sempre digo que tudo isso que aparece na magia, no esoterismo, na religião, são ferramentas que vão agregando na gente para que a gente tenha muito vocabulário para cuidar da nossa vida. Então, eu tenho um nome, eu tenho um signo, eu tenho um ascendente, eu tenho um pai de cabeça na Umbanda, eu tenho sei lá, uma runa nórdica que eu gosto, eu tenho isso, e eu ainda tenho um orixá que rege aquele ano. Quando eu vou combinando tudo isso, eu vou começando a entender por que as coisas se manifestam daquele jeito de uma maneira mais complexa. Eu tendo Exu como regente desse ano, não é que eu vou deixar de ter o meu signo, o meu nome, minha filiação de pai e mãe de cabeça. Eu preciso entender que a partir de tudo que eu tenho, como é que eu vou expressar isso um ano em que as escolhas vão se fazer presentes? E que eu vou estar com uma energia mais exaltada para fazer boas escolhas. E para trafegar melhor
entre tudo que eu faço na minha vida, de uma maneira mais equilibrada. Eu sempre gosto de dizer, que eu aprendi isso, né, com um professor meu, de que Exu, além de tudo isso que eu falei, ele ainda cuida muito da nossa inteligência emocional. Então, eu poderia dizer que o ano que vem é um bom ano para a gente cuidar da nossa inteligência emocional também. E olha só, Mas, isso tudo eu estou falando mediante uma visão de que o ano que vem vai ser de Exu. Porque a maioria dos lugares está falando isso, porque dentro da Cabala Hermética é isso que aponta, dentro de outros oráculos é isso que tem apontado, que nós vamos ter uma energia muito forte de Exu. Agora, eu já vi também umas pessoas falando que ano que vem a gente vai ter regência de Oxalá, ou de Iemanjá e também. Ogum, né? Uhum. E aí quem está certo? Aí qual que é a dica que eu dou? Você não precisa saber quem está certo. Mas se você está vendo que tem muita gente falando que é Exu, e também está vendo muita gente falando que é Iemanjá, então sente como é que está sendo o ano para você. Se está sendo um ano mais de Iemanjá, um ano mais de intuição, um ano mais de gerir e gestar projetos, ou está sendo um ano de fazer escolhas? Porque pode ser que, inclusive, as duas coisas estejam certas. Mas o que é que está te afetando? Como é que você está sentindo o seu ano? Porque se você começa a sentir que seu ano está indo mais para um lado, opa, esse ano está indo mais para Iemanjá. Deixa eu me valer mais da energia de Iemanjá. No fundo, essas coisas de signo, de orixá regente, elas servem como um guia, uma bússola. Se você vai seguir aquilo ou não, não importa. Mas se você está sentindo que aquilo está te fazendo bem, porque a espiritualidade ela é íntima de cada um. Se aquilo está te fazendo bem, vai lá, segue aquilo. Agora imagina se tá lá, pô, é um ano de Iemanjá, mas tá difícil, tô tendo que fazer um monte de escolha. Poxa, será que eu não tô lutando, nadando contra a maré, contra a correnteza, e na real é um ano de Exu, e eu tô sentindo que é, e tô indo por outro caminho? Deixa eu tentar ir pro lado de Exu aqui para ver o que que acontece, e ver se as coisas começam a andar. Então acho que quando a gente tem essa possibilidade, essas escolhas, né, como eu disse, até por causa do Exu, fica mais fácil para a gente tomar decisões. Aí a gente não depende de um terceiro jogando búzios para nós. A gente sente e a gente toma a decisão por que caminho a gente vai seguir. Arrasou. E o que Exu tem a ver com Rod? Vamos lá. Rod na Kabbalah é uma esfera que significa glória. Rod, em hebraico, significa glória. Por que glória? Porque a experiência mística que a gente tem em Rod é entender por que as coisas se manifestam do jeito que elas se manifestam. A gente chama isso de visão da glória. Que glória? A glória Maria? Não, a glória de Deus. A glória da manifestação divina. Então, em Rod, eu tenho a capacidade de entender por que, que as coisas ganham a forma que elas têm. Fazendo uma metáfora, existe uma outra esfera que eu já citei aqui, que é Netzar, que é essa esfera das emoções, dos instintos, dos desejos. Imagina a gente com uma emoção tomando conta da gente. Aquela emoção que vem e no primeiro momento você não consegue colocar aquilo em palavras. Você está sentindo algo e de repente você para e fala assim, peraí, deixa eu ver, o que eu estou sentindo? Porque se você não consegue entender o que você está sentindo, gera até uma angústia. Sim. Mas se você consegue entender, você fala assim, não, eu estou sentindo raiva. Não, eu acho que isso é ciúmes. Não, eu acho que isso é alegria. Você tenta codificar o que é. Ou seja, as emoções, num primeiro momento, elas são disformes. Elas são sensações. Então vamos pensar num bolo. Eu já dei esse exemplo do bolo. Vamos continuar na confeitaria. Imagina que eu tenho a massa do bolo. Então as emoções, Netzar, ela é a massa do bolo. Só que eu preciso colocar essa massa numa forma. Porque eu não posso pegar a massa e jogar no forno. Não vai dar. Vai melecar tudo, vai ficar um monte de pedaço espalhado, não vai assar. Eu preciso colocar numa forma. A forma é o que vai me dizer que aquilo é um bolo. Vai ser um bolo redondo, quadrado, triangular, de 30 andares, não importa, é a forma que vai definir isso. Rod é essa forma. Então, quando eu entendo Rod, eu entendo por que uma consciência divina pensou aquilo.
Ou seja, Rod tem uma capacidade de tornar as coisas inteligíveis. É a esfera da linguagem. É a esfera que transforma uma ideia em palavras. Uma ideia na fala, no verbo. Ou em letras escritas. É a esfera dos professores. Porque são os professores que pegam um assunto difícil e trazem de uma maneira didática para o aluno entender. E é exatamente isso que Exu faz. Exu é o orixá que torna tudo mais inteligível. Porque ele tem a capacidade de transitar por vários lugares, compreender aquelas energias tão diferentes entre elas e trazer aquilo de uma maneira prática para nós. Não é à toa que dentro dessa esfera de Rod, nós temos, por exemplo, Hermes e Mercúrio também ali representado, que eram deuses que tinham a mesma função, transitar entre vários planos. Hermes era o único deus na Grécia que podia entrar no Hades e sair de lá. Ele podia transitar em qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, ele era o deus dos ladrões e dos comerciantes. Por quê? Porque os comerciantes precisam da fala para negociar. Precisam vender o seu produto. Precisam dizer que aquilo é bom, que aquilo tem qualidade. Então, eles tinham que trazer algo palpável para o cliente comprar. E por que dos ladrões? Porque os ladrões, eles tiram aquilo que você está apegado. E a partir do momento que você está tão apegado a alguma coisa e o ladrão tira aquilo, aquilo te tira da zona de conforto, aquilo te causa um incômodo e aquilo te obriga a tentar entender o porquê que você ficou daquele jeito quando você perdeu aquele negócio. E aí, ao mesmo tempo que você saca que aquela coisa estava tendo um controle sobre você, e não você que controlava a coisa. Então, esses deuses, eles eram complexos, como Exu é, porque eles provocam, através da linguagem e através de compreender coisas, ou de trazer uma explicação de coisas extremamente difíceis de serem compreendidas, para nós. Isso incomoda. Por isso todo mundo brinca, Exu cutuca com charuto, Exu fala real. Fala porque ele traduz isso de uma maneira muito direta. Eles estão muito perto. Muita gente fala assim, nossa, Exu parece que é o orixá que está mais perto da gente. Quando eu vou numa gira de Exu, eu sinto que eu estou conversando com alguém muito perto. E tá, porque ele tem essa capacidade de se aproximar de você. De traduzir uma linguagem difícil de alguma coisa fácil. Então, Rod, por ser essa esfera da tradução da linguagem, e Exu ter toda essa função enquanto orixá, é por isso que a gente casa os dois dentro dessa esfera. Essa esfera é um pouco mais complexa do que Exu. Ela vai ter outras coisas lá dentro que às vezes não fazem parte da representação arquetípica que é Exu. Mas tudo que eu vejo em Exu, eu vejo em Rod. Que massa, que massa. Arrepiada. Bom, gente, ó, trate de fazer um cursinho de oratória para ano que vem, entendeu? Todo mundo tá arrasando aí na comunicação e na negociação. Então é um ano, ó, bem auspicioso para isso. E, Léo, você pode dar uma pincelada pra gente entre as Sefirás? Então, você falou de Rod, você falou da Sete, né? A Netsa. Você falou de Ogum, falou de Xangô. Quem tá faltando? Tá faltando Keter. Falta algumas, né? Você consegue dar uma pincelada pra gente? Consigo. A gente tem 10 esferas principais na árvore da vida. Keter, ou Keter, que é a coroa. É o topo da árvore da vida. É o mais próximo que a gente consegue chegar da manifestação divina, do que seria Deus. Mas não é Deus. Muito cabalista hermético confunde. Ah, não, Keter é Deus. Não, não é. Deus está além de Keter, no que a gente chama, além até de véus que a gente coloca em Keter. Então, Keter é a coroa da criação. Na cabala hermética, a gente normalmente associa Keter a Ibeji, por causa da energia pura de uma nascente, como é uma criança. Então, como é a primeira esfera, normalmente se associa a isso. Depois você tem Rokma, que é uma esfera que está ligada à energia caótica. É uma energia disforme, mas assim, é uma energia muito estimuladora. É o caos que vai criando coisas sem forma e vai criando e vai. E aí a gente pode associar isso a alguns orixás, mas em geral na cabala hermética a gente vai associar isso com o poder de Yansan. Então é muito legal, porque é uma esfera que muitas vezes ela é considerada uma esfera masculina, porque ela é extremamente estimuladora. A gente até, dentro da Kabbalah, estuda como um grande ejaculador cósmico, mas associa com Yansan, porque Yansan tem essa energia
né? Ou um baiano, em outros lugares pode ser o baiano também, que tem essa energia de movimento, de trazer o caos, de trazer o redemoinho. Então, uma energia muito forte. Aí você vem para Binah, a grande rainha, né, da Kabbalah, a grande mãe, e é uma energia de restrição. Então, se a gente pegar Roquimá e Binah, é como se Roquimá fosse uma grande ejaculação. E Binah é o óvulo que escolhe um espermatozoide. Então, ela vai escolher um para dar vida para aquele um, para dar forma para aquele um. E aí, em geral, a gente pode estar ligando essa esfera a Xangô. Tá? Existem outras associações de orixá, e tá tudo certo, não tem problema. Eu só estou dando exemplo de Xangô porque Xangô, por ser o rei da justiça, a justiça ela é aquela que apara e corta tudo que não serve e mantém só aquilo que é necessário. Então, é uma energia muito parecida com Binah, que está associada inclusive com Saturno, que é o senhor da foice, que passa a foice em tudo que tem que ser passado. Aí a gente tem Resed, que é uma esfera que está ligada à abundância, à misericórdia, a Júpiter, né, enquanto planeta da abundância, e aí a gente, em geral, associa ela ao orixá Oxóssi, porque é ele que traz ele que traz abundância para a tribo, ele que caça, ele que traz. Então ele tem uma coisa também de ser o rei estratégico, aquele que olha e pensa como tudo vai ser, para que sempre tenha abundância. E de novo, né, para quem está assistindo, isso não é uma regra, tá, gente? Isso é só uma forma de fazer uma leitura. Existem outras formas? Existem. Estão certas, estão erradas? Não importa. Importa se funciona. Aí a gente vai para Gevurah, que é essa esfera que eu falei marciana, onde a gente tem algum, essa energia de vontade, de abrir caminho, de desbravar. Aí a gente tem Tiferet, que é a grande esfera crística, que dentro da mitologia judaica cristã é onde está Jesus. Quando ele se torna Cristo, Cristo é uma consciência cósmica, né? Não era o sobrenome dele, é Tiferet. E aí a gente tem essa esfera associada ao Xalá, o grande sol. Depois a gente desce para Netzach, que é essa esfera associada ao Shun, normalmente, porque é uma esfera que está associada com amor, com emoções, com alto amor, com autoestima. Aí a gente vai para Rod, que é essa esfera da linguagem, onde a gente tem Exu e Pombagira. A Pombagira também tem essa função de provocar, de tirar da zona de conforto. Aí a gente chega numa esfera chamada Yesod, que é uma esfera que está muito associada ao mar, ao oceano, à lua, à intuição, e aí tem tudo a ver com Iemanjá. Dentro da árvore da vida a gente diz que ela é a barriga grávida. Então é a grande Iemanjá. E por fim a gente tem a última esfera, que é onde a gente está aqui encarnado, que chama Malhut, que a tradução direta é o reino, e tem alguns orixás associados a ela, que normalmente esses orixás, ou esse orixá é Chapanã, mas aí a gente divide ele em Omulu e Obaloaê. Porque aqui a morte, a vida, a doença e a cura é onde elas se manifestam. Então são os orixás que estão associados a isso. A gente tem um outro aspecto da árvore da vida que a gente chama de Da'at. E esse é um aspecto que ele não é uma esfera. Ele é como se fosse algo que permeia a árvore da vida. Então se a árvore da vida fosse feita de galhos e cada galho fosse uma esfera, Da'at seria a seiva que corre pelo caule e corre pelos galhos. Eu não vejo, mas está ali alimentando tudo. A tradução direta de Da'at é conhecimento. É como se esse conhecimento permeasse toda essa árvore da vida. E, em geral, a gente pode associar, em alguns casos, Da'at a Nanã. Por ter uma coisa de ancestralidade, de buscar os conhecimentos antigos, de ser uma coisa escura, que representa um abismo, um mangue, uma caverna, tá? Aquela coisa da energia feminina ancestral, que as coisas brotam e nascem dali, que a gente nem sabe direito de onde está vindo. Então, essa é uma forma da gente entender as esferas da árvore da vida e já fazer algumas associações com os orixás. E, de novo, não quer dizer que isso que eu falei é lei, é regra. Pode ser que você vá em alguns lugares que as pessoas falam, nossa, isso não tem nada a ver com o que ele falou, porque não dá para associar orixá com a árvore da vida. Tá errado? Não tá. É a crença da pessoa e tá certo. Em outros lugares falam, não, Okimá é baiano, não tem nada a ver com Yansan. Não tem problema. De novo, é como a gente percebe essas energias e a gente consegue associar através de analogia. Tem que funcionar pra gente. Não adianta eu falar, olha, Exu é o orixá da guerra.
Você vai olhar para mim e falar, não, nada a ver, Exu não tem nada a ver com a guerra, porque eu aprendi que guerra, energia marciana é Ogum. Então não dá para forçar a barra também, porque se eu começar aqui a falar coisa que não é, vocês vão ouvir e falar, meu, esse cara tá falando um monte de besteira. Mas mesmo que seja besteira ou não, de novo, o que importa é como você se sente com relação àquilo. Então quando eu entendo as esferas, e aí eu vejo características delas expressas nos orixás, a tendência natural que a gente vai ter, porque a gente tem que humanizar as coisas, é do ser humano isso, é tentar encaixar os orixás dentro das esferas. E a gente consegue encaixar com analogias a essas qualidades que as esferas têm. Massa. Me veio um negócio aqui na cabeça, porque eu escuto muito falando que a gente pode caminhar, né? Pelas esferas, Uhum. enfim, pelos caminhos. E aí, por exemplo, eu tô em Rod e eu quero ir para algum outro lugar. E aí eu posso também pensar nisso como energia, mesmo com essa vibração regente, se eu acreditar que isso seja verdade. Uhum. Pode, pode. Mas uma coisa que é muito importante a gente entender na árvore da vida é o seguinte: a árvore da vida, ela nunca teve um desenho oficial. Tá? Os rabinos ensinavam como conceitos abstratos. Alguns até tentaram fazer alguns desenhos, algumas coisas assim. Aquele diagrama, se alguém jogar aí, gente, na internet, no Google, a árvore da vida, Kabbalah, vocês vão ver um desenho cheio de esferas. Esse desenho, ele foi feito por judeus já na Idade Média, já acabando a Idade Média, para ensinar nós, ocidentais, cristãos, como era a árvore da vida, porque a gente tinha muita dificuldade de entender esses conceitos abstratos. A gente precisava desenhar para ver aquilo palpável. E aí eles criaram esse desenho da árvore da vida. Então esse desenho da árvore da vida, ele tem uma qualidade, que é o fato dele ser muito didático. Só que ele tem um defeito, porque ele deu a ideia de que a gente anda pelos caminhos como se a gente fosse um macaquinho subindo a árvore da vida, galho a galho. Quando na verdade não é bem assim. A gente está sempre, o tempo todo, que a árvore da vida é um grande mapa de consciência. Então, tudo que está acontecendo ali está acontecendo ao mesmo tempo. O que para nós é muito difícil de entender como é que eu imaginar na minha mente uma cadeira, começar a pensar como vai ser essa cadeira, quantos pés essa cadeira vai ter, se ela vai ser acolchoada, qual é a cor dela, até eu fazer a cadeira, que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É muito difícil, porque a gente cria, como a gente está inserido numa realidade temporal, a gente coloca as coisas por etapas. Então a gente acaba colocando a árvore da vida por etapas, quando na verdade a gente é tudo. Nós somos a árvore da vida. Nós estamos espelhados na árvore da vida. Só que eu posso me valer do entendimento de uma dessas esferas para trazer essa energia de maneira mais forte para uma situação para me ajudar com aquilo. Então vou dar um exemplo que eu já dei. Imagina que eu estou ali numa situação emocionalmente muito difícil. E eu preciso de energia de inteligência emocional. Eu vou recorrer a Exu. Eu tô com um problema de autoestima. Eu sou tudo, sou. Mas eu vou dar uma recorrida ao Exu. Porque é ali que essa energia está especializada. Eu preciso ser mais essencial, eu preciso parar de fazer merda na minha vida. Vou recorrer a Tiferet. A esse Cristo na árvore da vida. Para que eu tenha uma expressão mais sadia, mais essencial. Mas eu continuo sendo o resto. Eu só estou dando um foco maior naquilo ali, porque naquele momento é o que eu preciso. Então, sei lá, pegando, adoro dar exemplo. Imagina que você está ali com falta de ferro no sangue. Você vai continuar comendo as coisas que você sempre come. Só que você vai agora comer alimentos que têm mais ferro para poder equilibrar isso. Então, a mesma coisa. A gente tem necessidades para ir buscar, para resolver coisas pontuais. Então, quando a gente humaniza essas esferas que são desumanizadas, quando a gente humaniza e traz, por exemplo, um Oxum, um Ogum, um Exu, eu me reconheço neles. E a hora que eu me reconheço que eles são, entre aspas, humanos, eu consigo replicar aquele comportamento deles. E aí, replicando o comportamento, eu resolvo aquela situação.
Então eu dou um foco naquilo, porque aquilo naquele momento é uma deficiência que eu tenho. E aí eu preciso compensar com essa imagem arquetípica de um Deus que vai trazer para mim, enquanto ser divino, como é que aquela qualidade divina se expressa. Arrasou. Pois é, Sucílio, tá vendo? A gente tem que chamar o Léo mais vezes. Léo, eu sempre peço no final da nossa live que você deixe uma mensagem para a gente maturar durante a semana e uma hashtag que você acha importante aí para a gente poder viralizar. Então a gente sempre coloca isso. E desde já, gratidão pela sua disponibilidade, gratidão por essa partilha incrível. Eu tenho certeza que quem assistiu agregou muitíssimo valor e eu tenho certeza absoluta que vai ser um vídeo muito visto, né, pela temática, então as pessoas se interessam bastante e vai agregar valor em muitos lares por aí. Então eu queria saber de você qual que é a sua mensagem para a nossa semana e qual que é a hashtag que você gostaria de deixar. Então, já que a gente falou bastante de Exu, de Orixá, de escolha, a mensagem que eu deixo é: não vai culpar Saturno, Mercúrio retrógrado, Exu, Ogum, eu sou filho de Ogum, por isso que eu sou esquentadinho. Não vamos transferir a responsabilidade. Quando a gente está falando desses deuses, a gente está falando de energias divinas. A gente está falando no que a gente chama de oitava alta da representação da energia. Ou seja, é como se a gente olhasse o que tem de mais nobre naquela energia. Então, quando a gente olhar para essas coisas, que essas coisas nos inspirem para que nós possamos ser melhores através desses modelos. E nunca usar essas coisas para transferir a responsabilidade de quem nós somos para o Mercúrio retrógrado, Saturno na casa X. Essas coisas todas são guias para que a gente possa afinar as frequências dos nossos comportamentos. Mas no fim, quem tem a escolha do que é feito, de como é realizado, não são os deuses, não são os planetas, somos nós. Somos nós que pegamos aquela energia e tomamos uma decisão do que fazer com elas. A escolha sempre é nossa. Então, se a escolha é sempre nossa, faça boas escolhas. E se você precisar errar muito para aprender a fazer boas escolhas, valorize cada erro seu, porque ele vai te levar sempre para um caminho melhor. E aí você falou de uma hashtag, é isso? Isso. O que a gente pode fazer de hashtag aí, hein? Hashtag... Orixás e regência? Ou hashtag Cabala e Orixás? Arrasou. Alguma coisa assim? Tá bom? Tá ótimo. Tá perfeito. Olha, arrepiada, viu? Com essa última frase sua. Inclusive, nessa última semana, eu acho que eu vivenciei muito isso, sabe? De regência, de comportamentos. Então, trazer isso, né? A nossa autorresponsabilidade, a nossa consciência, eu acho que é o melhor caminho, né? É a escolha. A gente tem direito de escolha no que a gente planta e, né, quando vem, que a gente colhe, não adianta culpar ninguém, né? É realmente ali a ação e a consequência, né, do que a gente faz. Então, acho que foi cirúrgico o que você disse, porque a gente tem que começar 2024 com uma outra consciência, né? Então, eu acho que é nesse caminho que a gente precisa trilhar. Então, Léo, gratidão novamente. Você está mais do que convidado para a nossa mesa redonda do ano que vem. Quando quiser. A gente vai fazer uma mesa redonda com os trabalhos aqui do grupo. E será um prazer ter você. Boa. E assim que tiver convite, tiver data, tiver tudo, mandarei para você. E, assim, só amorzinho, porque você é uma pessoa mega receptiva, tem um conhecimento que a gente é incalculável, né? A gente não consegue mensurar seu conhecimento e partilhar conosco é sempre um presente.
É um presente para quem recebe, ficar aqui te ouvindo, eu ficaria horas te ouvindo também. Então, um grande Não, abraço obrigado. Fico até sem graça. e muita gratidão mesmo. Falo que Ubuntu, né? Porque a gente só é alguma coisa se a gente está nessa cadeia de partilhar e de multiplicação. Então, ninguém é nada sozinho. E eu acho que você é uma evidência disso. É o que eu gostaria de Obrigado. dizer. Obrigado, obrigado mesmo. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo público, pela galera que está correndo atrás desse tipo de conhecimento. Acho que isso é muito importante para tirar a gente do campo comum das coisas e a gente buscar se engrandecer de alguma forma. Então, pessoal, beijo para vocês. Ótima semana. E bora viralizar esse negócio aqui, hein? Eu conto com vocês, com as nossas hashtags. Ó, o Léo também tá contando, hein? Por favor. E Sim, Ubuntu. Beijo. muito.